Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Juliana aqui. Estamos juntos mais uma vez, virtualmente aqui, para dar continuidade com o conteúdo dos números complexos, finalizando hoje com o nosso último tópico, tá? Então, o que nós vimos até então? Os complexos na forma algébrica, as operações na forma algébrica, operações na forma trigonométrica e, por último, né, terminaremos aqui com a radiciação que vai acontecer na forma trigonométrica, ok? Não que não seja possível na forma algébrica, mas dá um trabalho bem maior. Só recapitulando as operações aí na forma trigonométrica, nós temos a multiplicação, certo? Na multiplicação, na forma trigonométrica, a gente multiplica os módulos e soma os argumentos, né, os ângulos. A divisão divide os módulos e subtrai os ângulos, os argumentos. E a potenciação eleva o módulo àquele dado expoente e multiplica o ângulo por aquele expoente. Ok? Esse último, né, a potenciação é a primeira fórmula de De Moivre e a radiciação vem a ser a segunda fórmula de De Moivre. E aí vamos entender o significado dessa escrita aqui, beleza? Vejamos, primeira coisa que vocês têm que entender é que anteriormente, nos reais, algumas raízes não eram possíveis de serem calculadas, né? Especialmente aí com os números negativos. Por exemplo, raiz de menos 4. Isso não era possível no conjunto dos reais. Agora, nos complexos, sim. Por esse motivo, eu consigo garantir que todo complexo vai ter N raízes. Então, por exemplo, vou tirar a raiz quadrada, eu terei 2 raízes. Vou tirar a raiz cúbica, nós teremos 3 raízes. Vou tirar a raiz sexta, então teremos 6 raízes. Vai ser sempre a mesma quantidade. E aí, como que eu calculo essas raízes? Pela segunda fórmula de De Moivre, você vai fazer o seguinte. WK vai representar cada raiz. Você tira a raiz enésima do módulo e multiplica por cosseno e seno de θ mais 2kπ sobre n. Ok? Θ é o argumento do complexo original. 2kπ é um termo que a gente vai adicionar e divide por n, que é a quantidade de raiz. Ok? O que é esse k e esse π aqui, né? Como é que funciona essa história? Se eu tenho 5 raízes, né, esse k ele vai variar de 0, 1, 2, 3 até 4, porque é sempre 1 a menos. Se eu tenho 5 raízes, a gente vai calcular. Aqui eu chamei de W, mas eu vou chamar de Z, tá bom? Eu vou calcular Z0, Z1, Z2, Z3 e Z4. Então, eu tenho as 5 raízes, tá? Mas eu começo a contar do zero, por isso que termina em 4. O que isso significa? Que para a fórmula, para a gente calcular essa quantidade de raízes, basta substituir o K por 0, 1, 2, 3 e 4. Ok? Professor, isso vai dar muito trabalho. Realmente, né? Mas tem uma forma muito mais simplificada da gente fazer isso aqui. Eu vou mostrar para vocês. Mas por enquanto, só entenda o seguinte. Se eu tenho 3 raízes, né? Se eu vou calcular a raiz cúbica, eu tenho 3 raízes, você vai calcular Z0, Z1 e Z2, né? São 3, vai até 1 a menos. Por quê? Porque o K começa a contar a partir do 0 e não do 1. Se nós temos 8 raízes, vai ser Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7. Ok? E aí, essa fórmula aqui, o professor vai dar um trabalhão para ficar calculando essas raízes com a segunda fórmula de De Moivre, realmente, né? Mas é só a gente entender o significado dela que tudo fica bem mais simples. Qual o significado dessa fórmula? Na prática, as raízes vão formar uma PA. Lembra? PA, aquela sequência que vai somando. Nessa PA, o A1 é o argumento dividido por N, pela quantidade de raízes. E a razão vai ser 2π sobre N, se eu estiver trabalhando em radianos, ou 360 sobre N, se a gente trabalhar em graus, ok? Então, calculou o primeiro, o A1, o restante é só somar. Lembrando de tirar a raiz enésima do módulo também. Vamos
Vamos entender com este exemplo. Calcule as raízes cúbicas de 8i. 8i está na forma algébrica, né? Vamos entender a interpretação geométrica para saber a forma trigonométrica desse 8i. 8i, a minha parte real é 0 e a parte imaginária é 8, então ele fica sobre o eixo, né? Ele fica sobre o eixo aqui imaginário 8i, módulo 8, beleza? O ângulo será de 90 graus. Então, o meu complexo original Z, na forma trigonométrica, é igual a 8 que multiplica cosseno e seno de 90. Como eu sei que o módulo é 8, sem já ter calculado. Quando a parte real é 0 ou a parte imaginária é 0, então o módulo já é o valor restante, ok? É só substituir, ó, 0 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 64. Raiz de 64, 8. Tá? O módulo é 8 e o ângulo 90. Aí como é que eu calculo essas raízes sem precisar calcular aqui pela fórmula de De Moivre? Primeiro eu preciso tirar a raiz enésima do módulo. A raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 é 2. Ok. Depois, olha só, pega o ângulo mais 2kπ sobre n, eu substituo o k por 0, depois eu substituo o k por 1, depois substituo o k por 2. Né? Na prática, é só a gente formar a PA. Então, quem será o A1 da nossa PA? O A1 é o argumento, 90, sobre n. Quem é n? São raízes cúbicas? 3, ok? Então, o meu A1 é 30. Ou seja, a minha primeira raiz tem argumento 30. Nas próximas, é só a gente somar a razão. A razão vai ser 360 dividido por 3, que é 120. Então, você calcular a primeira, que é 30. Nas próximas, é só somar 120. Beleza? Então, como são raízes cúbicas, serão 3, né? E aí eu chamo de Z0, Z1 e Z2. Beleza? O módulo de todas essas raízes é raiz cúbica de 8, ó, raiz do módulo. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, 2, 2, 2, ok? Cosseno e seno de A1, 30. Começa com 30. Cosseno e seno de 30 mais 120. Então, eu tenho A1. A partir do A1 é só somar a razão. Então, 30 mais 120, 150. Depois, soma 120 de novo. Cosseno e seno de 150 mais 120, 270. Parou aí, porque são 3 raízes. Ok? Só isso, tá? Bem simples, bem tranquilo, ok? Mas qual é a interpretação gráfica disso? Porque isso é bem cobrado, bastante cobrado aí na prova do passo, né? Por exemplo. Então, qual a interpretação gráfica? É o seguinte, eu tenho um complexo, as raízes são complexos de módulo 2, então, eu tenho um complexo de módulo 2 e ângulo 30, ó. Módulo 2, ângulo 30, beleza? Aqui está o meu Z0. Módulo 2, ângulo 150. 150, por pertencer à família do 30, vai ser simétrico, tá? Vai ser simétrico, ele vai ficar bem alinhadinho aqui. Ok? Então, módulo 2, ângulo 150, né? Mas aí o ângulo conta até aqui. De qualquer forma, é oposto, ó. Esse pedacinho restante continua sendo 30, tá? Aqui nós temos o Z1. E módulo 2, ângulo 270. 270 é no próprio eixo Y. Módulo 2 e ângulo 270, Z2. Então, eu tenho Z0, Z1 e Z2. Para descobrir quais são essas raízes na forma algébrica, basta substituir cosseno e seno. Então, por exemplo,
cosseno e seno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e meio, né? Multiplicado por 2, fica raiz de 3 mais i. Cosseno e seno de 150 é a mesma coisa do 30, só que o cosseno é negativo, a interpretação é do círculo trigonométrico, ok? Vai ser menos raiz de 3 mais i. Já deu para perceber, né, ó, como eles são simétricos, só muda esse sinalzinho aqui da parte real, ok? E por último, né, módulo 2, cosseno e seno de 270, cosseno é 0, o seno é menos 1, fica menos 2i, ok? E aí, o que a gente tem de interpretação geométrica aqui, ó? Não deixei totalmente alinhado aqui, né, os 0 e os 1, mas a ideia é você perceber que forma um triângulo equilátero, né? E as questões podem perguntar para você, podem pedir a área desse triângulo. Como é que eu descubro a área desse triângulo? Ó, qual a distância entre esses dois pontos, né? Aí já mistura também um pouquinho com geometria analítica, ok? Aí calcular a área do triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4 e por aí vai. Então, se eu tiver 6 raízes, né? Calcula a raiz sexta, eu terei 6 raízes. Eu vou formar um hexágono, né? 4 raízes vai formar um quadrado, ok? E assim prosseguimos o raciocínio, ok? Entendi? Então, dessa forma a gente calcula as raízes enésimas, né? Raiz enésima dos complexos, né? Nessa história aí eu posso ter algumas raízes reais, outras raízes imaginárias, mas eu sempre garanto a quantidade específica de raízes, né? Raiz quinta, nós teremos 5 resultados. Ok? Então, esse mesmo raciocínio a gente já vai conseguir utilizar no próximo assunto, tá? No próximo assunto, nós vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos trabalhar polinômios. Mas, né, os complexos estarão presentes também. Claro, não serão o foco do estudo, mas continua valendo. Ok? Então é isso. Espero que tenha entendido. Qualquer coisa, tirem suas dúvidas aí. Também vou indicar as páginas do livro para vocês fazerem a leitura. Tem vários exercícios resolvidos. E a gente fecha o assunto de complexos por aqui. Tá bom? Um beijo para vocês. Se cuidem.